E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Acaso não pusestes uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estendes a tua mão e fere tudo o que ele tem. Com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo, vinha na casa do irmão mais velho. O mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então, repentinamente, surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram teus servos ao fio da espada, e só eu consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro e exclamou: fogo de Deus caiu do céu e incinerou as ovelhas, e os servos e os consumiu. E eu fui o único sobrevivente e vim lhe informar o que ocorreu. Enquanto ele explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os teus servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto este acabava de dar sua informação, chegou outro com a seguinte notícia: teu filho e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho da casa do teu primogênito, o filho mais velho. De repente veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estavam mortos. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: no saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu vi uma frase muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, que foi o seguinte: essa frase é de Mauro César. Ele disse o seguinte: muitos adoram a Deus ao som de lindas melodias. Eu fiz uma pequena alteração aqui. Mas Jó adorou a Deus ao som de péssimas notícias. Ele recebeu todas essas notícias aqui de uma só vez. A palavra fala que vindo, né, os filhos de Deus adorarem ao Senhor, se apresentarem diante do Senhor, a Bíblia Shed fala que são todos os seres celestiais, anjos, querubins, serafins. Eles vieram diante do Senhor prestar uma adoração. E veio também, a Bíblia fala que em hebraico é Hassatan, que significa o adversário, né? O adversário também, o acusador das nossas almas, né? Satanás, veio também diante do Senhor. E o Senhor pergunta: de onde vens, né? Por onde andas? E ele fala: venho de circundar pela terra. A Bíblia fala que Satanás está solto no mundo, né? A palavra diz que o mundo, a terra, jaz no maligno. Então Satanás é o príncipe dessa terra. A palavra fala que Deus deu a terra para o homem, mas quando Adão e Eva caem ali no Éden, eles dão então como se fosse uma carta em branco, né, dando autoridade para Satanás se andar pela terra e fazer alguns sinais por ela.
E a palavra fala então que Satanás acusa Jó diante do Senhor de ser um interesseiro, de ser um filho interesseiro, que é tão cercado pelo cuidado do pai, tão protegido e tem tudo que ele quer, como se Jó fosse uma criança mimada, e que por isso Jó serve ao Senhor e o adora. Mas a palavra fala que não, que o Senhor pensa de Jó é que ele é justo, reto e íntegro. Porque quando o Senhor olha para nós, ele vê o nosso coração. Quando ele vai ali para Samuel, vai ali para ungir o rei, Samuel tem certeza que vai ser Eliabe. E o Senhor fala para ele: não atentes para ele, porque eu não vejo como vê o homem, eu olho o coração. Então Deus conhecia o coração de Jó e sabia que poderia sim permitir que essa tribulação, toda essa circunstância viesse sobre ele, sobre a sua casa, e que ele não se voltaria contra o Senhor, não murmuraria, não blasfemaria de Deus. E é o que acontece. Ele recebe de uma só vez todas essas notícias. Deus permite que Satanás toque em todos os seus bens. A Bíblia Shed diz que ele era um homem riquíssimo, provavelmente um dos homens mais ricos ali do Oriente Médio, porque eu tenho colegas que estudam comigo que eles são da Arábia, e vários deles, os pais têm fazendas de camelo. Então eu não tinha noção de quanto valeria um camelo, até porque não faz parte da nossa cultura no Brasil ver camelo, ter a informação sobre camelos, mas que um camelo chega a custar $15.000. Então é um animal relativamente caro. E ele, além de camelos, ele tinha jumentos, ele tinha cabras, a Bíblia fala que além de rebanhos ele tinha muitíssimos servos. Então ele era um homem riquíssimo, milionário, talvez até bilionário para aquela época. E ele recebe então essa notícia, né, através dos seus servos. Sempre sobra só um servo aqui para dar as notícias, que os inimigos invadiram a terra, levaram seus rebanhos, que veio fogo do céu. E no versículo 16 ele fala: estando ele ainda falando, chegou outro que disse: fogo do céu caiu da parte de Deus. Não foi Deus que mandou o fogo. Provavelmente uma chuva de granizo, não sei, mas não foi Deus que mandou. Deus deu autoridade aqui para Satanás, né, Satã, cirandar com a vida de Jó. A mesma ciranda que Satanás pediu para ter com Pedro, mas que o Senhor Jesus pediu para que Pedro fosse poupado desse cirandar de Satanás. E a Bíblia fala que então veio um grande vento, né? No versículo 19, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre ele. Os 10 filhos estavam nesse banquete e os 10 morreram. Então Satanás, além de ter poder aqui sobre essas pedras, talvez uma chuva, né, de meteoros, meteorito, além disso, provavelmente um mini furacão ou um tornado, né? A Bíblia não deixa claro qual foi o tipo só fala que foi um grande vento que foi capaz de derrubar e matar todos os seus filhos. Então, em um só dia, esse homem, que era um homem rico e abastado, perde todos os seus bens, os seus servos. E a palavra fala que Jó, ele era muito conhecido nas redondezas, porque ele dava muitos banquetes e várias pessoas das redondezas vinham. Ele era uma pessoa muito estimada. E então todas as pessoas, provavelmente ali da circunvizinhança, ficou sabendo de tudo que aconteceu com ele. E a Bíblia fala, olha aqui no versículo 21, ele declarando: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Diante de todo esse dia mau, né? Que Paulo fala que o dia mau vem sobre todos nós. Um dia mau que veio sobre ele, você pensa, esse homem tem que abrir 10 sepulturas para poder enterrar os 10 filhos. Mas nem assim ele pecou contra o Senhor. E Satanás, né? Que é o acusador, vai diante do Senhor e fala então para o Senhor que toca então nos ossos, toca na carne. Vamos ver se Jó não blasfema. Vamos ver se ele não te amaldiçoa. Porque Satanás
sempre está tentando provar para Deus que nós somos filhos interesseiros e que diante de uma circunstância adversa, qualquer um de nós é capaz de abandonar o Senhor. E o Senhor diz, pode ir, apenas não lhe tire a vida. E a Bíblia fala, irmãos, que do alto da cabeça até a planta dos pés, não tinha uma parte nele que não tinha úlceras. E aquelas feridas abertas, e a Bíblia fala, ele mesmo, né, declara que a dor era tão intensa e ele tinha muita febre e muitas dores. Devia coçar. Ele também não... a Bíblia fala que ele pegava caco de telha para se coçar. E eu fico pensando, aquela ferida necrosada, e é pus provavelmente, né? Porque não tinha asepsia naquela época. E uma das coisas que acontecia no povo quando eu estava com alguma doença infecto-contagiosa, ou que fosse lepra ou qualquer uma outra coisa, essa pessoa era afastada do convívio dos outros para não ter maiores contaminações e por causa da imundície também, né? Então, provavelmente ele estava morando distante. Além dele ter perdido tudo, perdeu os filhos, estava naquele luto, provavelmente deprimido, provavelmente se sentindo abandonado, caluniado. Ele vai ali para aquele lixão. E quem era considerado imundo pela lei, nessa época que não tinha lei ainda, mas provavelmente já havia aquele código Hammurabi que eu mencionei da outra vez, e provavelmente ele não estaria ali junto do povo, de quem estava considerado limpo. Então ele é afastado, vai para aquele lugar ali, provavelmente um lixão, um lugar de imundícia, né, que as fezes eram queimadas, onde o lixo era colocado, todo o material que era considerado imundo ia para ali e as pessoas consideradas imundas também. Então, vamos supor que, se fosse falar nas nossas palavras de hoje, um presidente, um governador, uma pessoa que já teve um cargo de muita expressão, né? Conhecido por todos, até por outros chefes de estado, fica nessa situação e se vê numa condição de provavelmente uma lepra, né? E separado ali naquele lixão, sem prestígio, sem família, sem bens, sem amigos, e ali ele está, desprezado por todos. Mas ele tinha 3 amigos, Elifaz, Bildad e Zofar. E esses 3 amigos, a Bíblia fala que eles vêm para consolar. Irmãos, e às vezes a gente está passando situações na nossa vida que é melhor a gente ficar sozinho, só a gente e o Senhor. Porque esses rapazes, quando vieram, a Bíblia fala que era tão... A situação de Jó era tão deplorável, que a Bíblia fala que o osso, a pele estava pregada nos ossos, tanto que ele estava magro. E aquelas feridas, e ele dava bicho, porque não tinha asepsia naquela época, não tinha como se proteger. Então era insuportável o cheiro, o mau cheiro dele. A Bíblia fala que nem ele suportava o cheiro que saía dele, o mau cheiro, né? E esses amigos chegam ali então e começam a acusá-lo. A Bíblia fala que a situação de Jó era tão lamentável que eles ficaram sentados de longe por 7 dias, só observando Jó. A situação tão deplorável e execrável que ele estava. E aí quando eles decidem finalmente falar com Jó, eles, em vez de orarem, levar uma palavra, né? Não, é culpa sua, é algum pecado, né? Geralmente quando tá acontecendo alguma tribulação, alguma coisa assim, uma luta que você tá passando, a pessoa fala, isso não é pecado encoberto? Isso não é Deus que tá te tratando, né? Às vezes não, às vezes é para manifestar a glória de Deus, né? Aqui Jó, ele era milionário, provavelmente bilionário. E a Bíblia fala que no final o estado dele foi muito melhor do que... O segundo estado dele foi melhor do que o primeiro, que Deus deu em dobro para ele, inclusive filhos e filhas. Então, eles falaram para Jó, isso é pecado encoberto, alguma coisa que você fez errada. E eu imagino ele naquela dor, naquela situação de luto, de solidão, e agora os próprios amigos, né? Porque às vezes o que mais fere, às vezes não, vou dizer que sempre, é a família e os mais chegados. Porque olha o que a mulher dele fala. No capítulo 2, no versículo 8.
Jó, sentado na cinza, tomou um caco para com ele rapar-se. Então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Mesmo em toda essa situação aqui, Jó ainda era íntegro. E olha o que ela diz: amaldiçoa a Deus e morre. E Jó lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó contra os seus lábios. Jó era um homem tão crente e tão convicto de quem era Deus na vida dele, que ele falou: olha, se todo o bem que Deus nos deu nós podemos aceitar, por que não vamos aceitar esse mal? E eu quero até dizer, né, para nós hoje, se fosse um de nós, diante de 10 sepulturas abertas, o que nós diríamos para Deus? Porque diante de uma sepultura aberta, um filho ou uma mãe ou um pai que falece, eu já vi pessoas que deixaram o Senhor, que Deus já não serve mais para eles. De que a fé dessa pessoa estava fundamentada? E Jó enterrou 10 filhos em um só dia, perdeu todos os seus bens, foi acometido dessa doença, dessas úlceras, foi acusado pelos próprios amigos, né? E mesmo assim ele não amaldiçoou o Senhor, não blasfemou contra Deus, mas Deus conhecia o coração dele. Deus sabia que ele poderia ser provado por uma prova dessas, né? Eu não sei de uma outra pessoa que tenha passado por uma prova semelhante a essa. Tanto que quando você vai falar sobre paciência e perseverança, a gente menciona Jó, né? Você fala, fulano tem a paciência de Jó. Porque Jó é tipo o exemplo maior. É como se Jó fosse uma forma, um alvo, um padrão para nós, para que a gente se espelhasse nele e falasse: esse cara aí teve paciência, esse cara aí perseverou. Porque apesar de todas as aflições, né, não só humanas, mas também materiais que ele passou, ele não se voltou contra Deus, né, não se rebelou contra Deus. Então hoje eu estava refletindo, né, nesses capítulos e pensando: por tão pouco a gente deixa o Senhor. Às vezes você falha numa prova, né, que você vai fazer, uma prova importante que você precisa fazer, e você falha. Ou às vezes você perde o emprego, ou às vezes uma doença, né, que a gente está na terra, a gente está susceptível a todas as coisas da terra. Ou você é assaltado. Eu já vi gente falar: se Deus não me der isso, eu desvio. Gente, como assim? Quem é você para pôr Deus contra a parede? Você é barro, você é caco, você é pó. Como é que você vai? Se Deus não me der, eu desvio. E eu acho isso até infantil, porque, olha, Deus é Deus sem mim. Ele não precisa de mim para ele ser Deus. Agora, eu sem Deus, o que eu sou? Nada. Posso sair aqui nessa porta agora e acontecer alguma coisa comigo, se Deus não estiver me guardando, nem me livrando. A gente não tem noção dos livramentos que Deus nos dá. Livramento de acidente, de enfermidade, de violência. Tantas coisas que Deus nos livra, mas às vezes quando uma situação chega a nós, uma situação que vai trazer crescimento, maturidade, que vai pôr para fora aquilo que ainda está oculto, porque é na hora da pressão, é na hora da tribulação que a gente vê o que ainda tem dentro de nós. Porque muitas vezes a gente cai no engano, né, o ledo engano de pensar que a gente já está preparado, que a gente já está, agora eu estou bem, eu estou santo, eu estou preparada, eu aguento qualquer situação agora. E quando vem uma adversidade, a gente vê que a gente é pó, que a gente não dá conta de ficar sem o Senhor para nada. Às vezes pequenas coisas. Às vezes você quer um problema com o seu carro, você precisa arrumar seu carro, você precisa vender. A gente vai para o Senhor orar. Tudo, né? Tudo. Né? O homem, a gente fala o ímpio. Eu fico pensando no ímpio, que não tem o Senhor, né? Desculpa. Ele não tem para onde correr. Ele não tem quem que se esconder. Porque eu sinto assim, que eu, né, particularmente, às vezes eu sinto como se Deus fosse o meu pai. Não sei se vocês têm essa figura de Deus como um pai, porque tem gente que não consegue ver Deus como um pai. A religiosidade não permite que ele veja Deus como um pai.
Ele é um Deus absoluto, é um Deus santo e soberano, ele está lá no trono e eu jamais posso importuná-lo. Eles até procuram outros, como se fossem subdeuses, né? Vão diante desses subdeuses procurar intermediários, pontes, para levar o recado para o Pai. Mas a gente não pode servir o Senhor dessa maneira. A gente tem que ter certeza que Ele é nosso Pai e que Ele se importa nas mínimas coisas conosco. Às vezes, esses dias eu estava comentando aqui, que quando, muitos anos antes, assim, uns 20 anos atrás, eu usava o ônibus para ir para a escola e às vezes eu ia uns 40 minutos em pé dentro do ônibus. E às vezes eu orava, falava, Senhor, eu quero ir sentada hoje. Parece uma coisa tão boba. E o dia que eu orava era incrível. O dia que eu orava, loguinho alguém levantava e me dava lugar. E o dia que eu não orava, eu ia todo o percurso ali, aqueles 40 minutos a pé. Então eu aprendi a ver que Deus tem prazer em cuidar de nós nos mínimos detalhes. Essa semana eu estava escutando uma mulher falando o seguinte, que quando ela tem alguma coisa assim para resolver com Deus, que ela precisa de Deus, que ela não vai nele. E é uma mulher da TV brasileira. Ela não vai nele, ela vai nesses outros, porque Deus é muito ocupado, ela sabe que ele não tem tempo para ela. Deus. Parece tão incrível hoje, de tanta coisa, tanta informação que a gente tem sobre Deus, tanta informação que chega para nós, né, que Jesus morreu, rasgou o véu, não tem mais nada que me impeça de chegar ao Pai. E a Bíblia fala que Ele é o caminho, Ele é a porta. Quando Jesus veio, Ele veio para ser o advogado, Ele veio para ser a porta, Ele veio para ser a testemunha, o nosso advogado, Ele é tudo em nós. Então Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. Eu tô fugindo um pouco da palavra, não sei porquê, mas provavelmente Deus vai falar com alguém. Quando Jesus veio, Ele veio para fazer essa ponte entre nós, homens pecadores, com esse Deus tão santo e incrível. E a gente tem que vê-lo como Pai. Voltando aqui para Jó, no capítulo 42, depois que ele passa por isso tudo, e os amigos até falam algumas coisas contra o Senhor, e o Senhor fica indignado, porque Deus tem sentimentos. Muitas pessoas acreditam que Deus é tão soberano e que Ele é tão acima da nossa capacidade humana de interpretá-lo, que Ele não tem sentimentos. Mas a Bíblia fala que Deus ira, que Deus se alegrou. Ele tem sentimentos, porque a gente é a cópia do Senhor. E tem humor também, né? Então a gente tem os sentimentos e esses estados de humor porque a gente herdou dele, ele é nosso Pai. Então a Bíblia fala que Deus se riu, que Deus se alegrou, que Deus se irou, que Deus mudou de ideia. Então Deus tem sentimentos. E a Bíblia fala então que Deus ira com eles, porque eles falaram mal do Senhor. E é incrível que, trazendo assim para os nossos dias de hoje, né? Às vezes a gente passa por uma situação difícil, pessoas da nossa casa, que no caso de Jó, a esposa dele e os amigos, os melhores amigos, né? Abandonaram ele no momento que ele mais precisava. Aquelas pessoas que vinham para os banquetes na casa dele sumiram. Vocês já viram isso? Que quando a gente tá num momento de tribulação, o povo some? Todo mundo fala Na fase isso. da vaca magra. O povo some, você não acha ninguém. Às vezes você precisa de uma pessoa para conversar, você não quer nem pedir um dinheiro emprestado, você só quer falar. Você precisa falar, você precisa de um ombro para você chorar, né? Se a gente for levar o pé da letra, você só quer um ombro ali para você chorar. E aí você não acha nem um ombrinho para chorar. E aí, além deles não oferecerem esse ombrinho amigo, eles ainda acusaram Jó de estar em pecado e acusaram de Deus de ser injusto. E aí o Senhor fala para ele, você vai orar para os seus amigos. E aí a palavra fala que quando Jó orou pelos amigos, a cura veio. Então, muitas vezes, irmãos, a gente tem pessoas ao nosso lado, parentes ou amigos ou irmãos de igreja, que muitas vezes as coisas que eles fazem com a gente, traições, né? Todos nós vamos passar por traição. Jesus foi traído por Judas, Pedro negou o Senhor. Então, por que nós seríamos privados de traição? Não vamos ser privados de traição. Se Jesus foi traído... Vamos experimentar traições, sim.
E quando a gente interceder por esses irmãos ou por essas pessoas da nossa família, a cura vai chegar para nós. Porque a cura chegou para Jó quando ele orou pelos irmãos, pelos amigos dele, provavelmente pela esposa, né? Já pensou se ele tivesse ouvido o que a esposa falou? Amaldiçoa Deus e morre. É doido, né? Que esperança que Jó ia ter na vida? Se a nossa única esperança é o Senhor. Pensa, você se virar contra o Senhor. Jó estava tão ferido que ele diz aqui no capítulo 3, pereça o dia que eu nasci. Maldito seja o meu dia. Assim como Jeremias, né? Jeremias também, no momento ali de aflição e dor, ele falou, maldito seja o dia que eu nasci. Ele nem queria ter nascido, porque o sofrimento era tão intenso que ele preferia nem ter nascido. Assim como Elias, que pediu a morte, ou Jonas, que também pediu a morte. Que às vezes, irmãos, a dor tá tão intensa em nós que a gente quer morrer. Você pensa, nada que aconteça vai resolver essa situação minha. Eu quero morrer. Que dá dor, não. Muita coisa dá dor, né? Muita coisa. Né? Então, Jó... Às vezes é um conjunto de coisas, um monte de coisa que, né? Então, Jó ora ali para os seus amigos e quando ele ora por eles, ele é curado. E ele faz uma declaração muito importante. Ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Então, ele teve um relacionamento real com o Senhor e ele conheceu o Senhor de perto. Amém? Amém. Então, vamos orar para a gente terminar? Eu queria abrir só um